Bom dia. Bom dia. Graça e a paz de Jesus. Amém? Estão todos bem hoje? Menos calor que semana passada, né? Que bom. E enquanto a gente ouve o prelúdio, quero convidar cada um a se aquietar, se colocar na presença do Senhor, nos prepararmos para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas nessa manhã. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela noite, pelo descanso. Obrigado, ó Deus, também por podermos estar reunidos aqui como igreja nesta hora. E queremos pedir, ó Deus, para que o Senhor esteja presente no nosso meio, que cada um de nós possamos estar sensíveis à Tua presença, à Tua voz, ao mover do Espírito Santo nesta manhã. E que, ó Deus, cada um aqui, Deus, possa receber uma porção dobrada nesta manhã do Teu Santo Espírito, uma porção dobrada das Tuas bênçãos, Pai. Abençoa a Tua igreja que se reúne aqui nesta hora, Pai. Também todos aqueles que estão assistindo através da internet, que todos, ó Deus, possam ser abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Quero convidar a todos a fazermos a oração do Pai Nosso. Vamos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Quando a gente se reúne aqui, é para aproveitar o ar-condicionado da igreja. Também, né? Para encontrar os irmãos. Também. É porque já estamos acostumados a todo domingo a gente acordar cedo e ir para a igreja. Também. É porque se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé, por que você não foi no culto? Ou porque o seu pai, acho que não tem crianças aqui, né? Os jovens adolescentes, talvez porque o pai e a mãe me obrigaram a ir na igreja. Qual resposta é a sua?
Talvez um pouquinho de cada, né? Um pouquinho porque a gente está acostumado a todo domingo ir para a igreja, porque a gente está com saudade dos irmãos. E às vezes a gente vem no automático. É assim com você? E às vezes a gente esquece que Jesus morreu por nós, né? E Ele não morreu porque Ele achou que era legal. Na palavra diz que Ele falou, que Ele orou, né? Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Jesus chorou sangue, né? Suou sangue. E tudo foi por amor a cada um de nós. Jesus, a gente esquece, né? Jesus nos ama. E tudo que Ele sofreu na cruz foi por mim e por você.
Senhor Deus, nós queremos clamar pelo Teu santo nome, ó Deus, que é poderoso. Ó Deus, o Senhor que nos ama tanto, Senhor, que demonstrou esse grande amor na cruz por nós. Queremos, ó Deus, Te render toda a honra, toda a glória, Senhor, e queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha fazer maravilhas na vida da Tua igreja, Senhor. Ó Pai, o Senhor sabe as lutas, as dificuldades, as batalhas de cada um, Senhor. Ó Deus, e queremos clamar, ó Deus, pelo Teu santo nome. Ó Jesus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus.
Obrigado, ó Deus. Queremos engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus, e agradecer mesmo, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na tua igreja, na vida de cada um aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos, pelas lutas também que nos fazem crescer, nos fazem permanecer firmes no Senhor. E queremos pedir, ó Deus, continua, ó Deus, a derramar das Tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um aqui, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós Te louvamos, Te agradecemos. Amém. Pode sentar. Queremos nesta manhã, mais uma vez, em obediência somente à Palavra de Deus, nós vamos acessar mais uma vez, novamente, o entorno da mesa. Em obediência à Palavra de Deus, mais uma vez,
com temor, tremor, com uma consciência bíblica daquilo que simboliza esses elementos. Mais uma vez, somos convidados a acessarmos essa obra da cruz. Hoje nós somos o que somos porque temos provado desse amor sobrenatural sobre as nossas vidas. Amor esse que nos constrange a cada um de nós. Como é constrangedor você receber um presente de alguém em que não é seu aniversário, nem uma data festiva, e alguém chega e te presenteia. Como é constrangedor. Mais do que isso, não podemos nem imaginar. Um presente que Deus deu a cada um de nós. Deus deu o seu único Filho como presente a cada um de nós. E cabe cada um de nós aceitarmos esse presente ou não. Vamos nos colocar de pé diante desse entendimento. Gostaria que você ouvisse esse texto que eu vou estar lendo neste momento. O contexto é Jesus, ele vence a morte, o pecado, e ele ressuscita. E nesse período de algumas semanas, antes de ir ao Pai, ele faz conexões com seus discípulos. Ele vai de encontro novamente com seus discípulos. Ele não vai atrás dos líderes políticos e religiosos daquela época, dizendo talvez um discurso: está vendo? Você estava incrédulo, eu ressuscitei, estou aqui. Mas Jesus não, ele tem uma sensibilidade que a gente precisa aprender, né? Jesus não foi um cara vingativo, vamos dizer assim, né? Duvidaram? Aí, eu estou aqui. Mas não, ele foi em direção aos seus próprios discípulos. Isso me constrange o meu coração. Olha a dimensão desse amor. E esse texto fala desse contexto onde Jesus, a caminho de Emaús, ele se depara com 2.000 pessoas, não, 2 pessoas. Jesus ressurreto vai de encontro a 2 dos seus discípulos que estavam discutindo da morte do seu mestre e que não estavam ainda entendendo, ou não estava crendo de que ele tinha ressuscitado. E Jesus se aproxima, vai conversando. Aí chega um momento, à tardezinha, em que o texto, nos diz: Lucas 24. em diante. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se achavam reunidos os 11 e os outros com eles, as quais disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deus, mais uma vez, estamos na Tua presença com temor, tremor, reverência e alegria. E mais uma vez queremos pedir que o Senhor visite o nosso coração, o nosso interior, dizendo: Senhor, vê se há em mim algo que está ainda desalinhado conforme o Teu querer, conforme o Teu padrão, conforme os Teus valores e princípios. Realinha. Eu quero confessar esse pecado e quero renovar novamente a minha aliança com o Senhor. E eu quero prosseguir diante desse caminho que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Um caminho estreito, de renúncia, de mortificar o meu próprio eu. Renova-nos, renova a Tua igreja nesta manhã. É que nós oramos gratos e recebemos com fé essa bênção da salvação que a Tua igreja recebeu, receberá em Cristo Jesus. Amém. Vou pedir para o casal Falcone, vir distribuindo aqui os elementos. E aí o Shindy podia ajudar aqui. Tem alguma... A Kelly tem? Kelly podia ajudar a distribuir? Então, um casal e uma geração de jovens vai estar distribuindo esses elementos. Você que então já tem o entendimento, desses elementos, você está convidado a receber esses elementos. Amém? E nós vamos estar recebendo. E ao receber esses elementos, você possa se alegrar e estar em oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração. Amém? Tivemos 2 anos de pandemia, onde as nossas ceias eram feitas de maneira virtual. Que bom que nós estamos agora presenciais. Amém? E que nesse momento você possa agradecer também pela pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa que está do seu lado faz parte do corpo que é a igreja, onde Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Amém? Então agradeça também pela pessoa que está do seu lado. E comamos, bebamos, nos alegremos por essa pessoa, esse irmão que está do seu lado em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado, Jesus, por esse toque do renovo do nosso coração, da nossa fé, das nossas emoções. O Senhor é um Deus que trata as nossas vidas de uma maneira integral. Isto é, corpo e alma e espírito estejam íntegros até a volta de Cristo. E que prazer, e que alegria, e que felicidade é esta,
de poder fazer parte desse corpo onde Jesus Cristo é o nosso cabeça. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Podemos assentar? Ok, pessoal, como eu falei no avisos sobre de que nós estaremos conversando, né, em uma série, né, e essa série é chamada de Parábolas do Cristo de Nazaré. Amém? Então nós vamos estar conversando, né, nos próximos encontros, tá? Estamos no mês de outubro, novembro, né? Dezembro a gente nem conta, né? Muita atividade, festividade. Eu sei que muita gente que vai viajar para Miami, para Flórida Paulista, né? E enfim, Deus tem colocado no meu coração de, ao finalizarmos mais uma jornada nesse ano, de olharmos um pouco na palavra de Deus especificamente sobre essa questão de parábolas. E Jesus foi muito enfático nessas parábolas, né? O Google diz que foram em torno de 40 parábolas no Novo Testamento e 2 parábolas no Velho Testamento. Aí, se você é um entendido de parábolas, e se essa estatística não estiver correta, depois, né, faça uma crítica para o Google, tá? Então eu não tive essa paciência de ficar procurando quantas palavras, né? Enfim, então a gente percebe o quê? Que as parábolas têm o seu lugar muito importante na jornada de propagar o reino de Deus nos 3 anos que ele pregou o Evangelho. Amém? Se o próprio Cristo ministrou 40 parábolas, a gente então precisa dar uma olhada com muito carinho nessas parábolas. Foi uma forma que Jesus encontrou para tratar dos pequeninos da fé e para aqueles homens doutores da lei que ficavam encatifados, ficavam com a pulga atrás da orelha mediante as narrativas e histórias que Jesus contava nas questões do dia a dia daquela época. Hoje, com certeza, se Jesus Cristo estivesse em nosso meio transitando, com certeza Jesus falaria sobre parábolas do reino de Deus com respeito a Wi-Fi. Sim ou não? Se naquela época Jesus falou sobre o quê? O trigo, falou sobre o que? A semente, falou sobre a terra, né? Com certeza Jesus usaria também parábolas de uma maneira contextualizadas. Ele falaria sobre, né, smartphone, celular, Uber, sim ou não? Claro, ele usaria sim. Então, aperte os cintos espirituais, amém? Porque aí vem pedreira. Entenderam? Hoje, particularmente, nós vamos tratar, né, de um tema, de um assunto em que Jesus trata sobre essa questão escatológica, os finais dos tempos. Você gosta de falar e conversar sobre o final dos tempos? Quando fala final dos tempos, é tribulação, dificuldade, lutas e a segunda volta de Jesus Cristo. Quantos nesta manhã podem dizer, Maranata, Jesus? Eu ainda fico em cima do muro, não volta ainda, porque, né, sempre tenho sido repetitivo, né? Eu quero curtir de ser um vovô carinhoso, né, doce, né? Aquilo que não fui com relação ao Guilherme Giovanni, né? Quero ser mais carinhoso com os meus netos, nossa, com a netinha, nossa, eu vontade de comprar tanto aquelas Maria Chiquinhas, assim, colocar na cabeça. Eu estou assim, programando essa fase, né? Então, quando se fala em parábolas, né, Jesus dá ênfase em valores e em princípios que se referem ao reino de Deus, não ao reino
terreno, mundo, mas ao reino de Deus. Então, parábolas são o quê? São pequenas narrativas que usam alegorias. Alegorias o quê? São símbolos, representação para transmitir o quê? Uma lição moral. Jesus, então, ele usou essa ferramenta das parábolas, né? E o texto que Deus tem colocado no meu coração, ou melhor, eu queria fazer um adendo aqui, né? Quando se fala em parábolas, né? Tipo a parábola dos trabalhadores, né? Essa parábola dos trabalhadores eu tentei ilustrar com aquilo que nós fizemos, os homens fizeram ontem, né? Os homens vieram servir aqui lá no parquinho, fazer a segunda etapa de revitalização da igreja. Foi combinado no WhatsApp que os homens deveriam chegar que hora mesmo? Às 8 horas. Tudo bem? Tem gente que chegou 15 para 8. Me derrubou da cama, mas tudo bem. Chegou 15 para as 8 e começou a trabalhar. Uns chegaram exatamente às 8 horas e começaram a trabalhar. Aí, eu não vou dar boi aos nomes, mas teve alguns camaradas que chegaram 10 para meio-dia, mais ou menos. Aí estou ilustrando já. Então não chegou nem antes, nem no horário, mas chegou depois do horário. E fez o serviço. E no final, ou quase no meio-dia, aquele que vos fala ofereceu um cafezinho preto. O Cauro trouxe um bolinho e eu fiz um lanchinho de patê, etc, etc. E os homens não reclamaram, porque eu falei, fui eu que eu fiz. Comeram. Aquele que chegou 5 para as 8 comeu, aquele que chegou 8 horas comeu, e aquele que chegou lá pelas beiras, umas 9h30, também comeu. Você acha justo? Humanamente falando, a parábola dos trabalhadores da vinha é isso que Jesus chega no final do dia e dá o salário para todos eles, igualzinho. O salário hoje, por exemplo, o salário de um diarista, por exemplo, depende da categoria, né? Mas vamos dizer, R$150. Aquele que chegou 5 para as 8, aquele que chegou 8 horas, aquele que chegou 9h50, no final do dia, o patrão chegou e deu R$150 para cada um. Será que entre eles murmuraram? A parábola de Deus nos fala que murmuraram. Esses são os princípios da minha ótica, na ótica de cada um de vocês, dentro do nosso sistema hoje, injustiça. Mas Jesus ensina alguns princípios. Tá? Então, é nessa linha que as parábolas tratam de valores e princípios do reino de Deus. Porque no reino desse nosso sistema, isso é injusto. O pastor dá café da manhã para o indivíduo que chega depois de 40 segundos no segundo tempo. E degustar do cafezinho, do lanchinho. Eu me colocaria, dizendo, não, isso está errado. Mas quando a gente olha para nós, um Deus generoso, um Deus que tem uma justiça diferente. Okay. Mas são esses valores e princípios. Então, o texto que nós queremos conversar é esse texto de Mateus 25, 14 a 30. Vamos abrir? Todo mundo abriu, né? Na minha versão, está escrito assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ok? 5 talentos. Ao outro, 2. E ao outro, 1. 5, 2 e 1. A cada um segundo a sua própria o quê? Vamos falar todo mundo junto? Própria capacidade. Própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5.
Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor, versículo 21, muito bom, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm 10. Porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua palavra, venha me orientar, venha nos orientar nesta manhã, com respeito àquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, em responsabilidade, para que venhamos nesse dia, nesse grande dia, oh Deus, nos correspondemos diante daquilo que o Senhor realmente colocou para nós administrarmos. Tenha misericórdia a começar da minha vida, da tua igreja nesta manhã em Cristo Jesus. Amém. Amém. Talentos, responsabilidade e juízo de Deus. Puxa, pastor, a gente podia começar conversando sobre as parábolas assim de uma maneira mais doce, né? Assim, mais leve, né? Mas já começou assim sobre final dos tempos. Já a parábola que o Senhor inicia fala sobre juízo final, né? Choro, de ranger de dentes. Mas como diz, né? Vamos começar por aquilo que é mais sólido de conteúdo, para depois Deus ir, né? Deus nos surpreender naquilo que Deus tem de bom para nos revelar. Amém? Então, quando se fala em talentos, nesse contexto Deus está falando sobre responsabilidades e de que todos nós teremos essa experiência, né, do juízo final, e assim recebermos aquilo que, né, cabe a nós diante das escolhas e decisões que nós fizemos. O contexto, né, já próximo da crucificação, então esse sermão escatológico ele inicia, né, com a parábola do bom servo e do mau, e depois bastante conhecido sobre a parábola das 10 virgens, e depois então Jesus continua falando sobre a parábola dos talentos, né? Então talentos, né? Talentos o que é? Uma unidade de peso. Qual que é a unidade de peso? Quilo, né? Então no Novo Testamento provavelmente se pesava algo de 40 quilos. Uau!
né? Um talento, 40 quilos, né? Então não é apenas uma habilidade ou capacidade natural, mas também inclui as oportunidades que Deus nos dá e as responsabilidades que temos em usá-los de maneira justa e sábia. Então, quando se fala em talentos, ela tem uma amplitude, né, de habilidade, de capacidade, de responsabilidades que Deus imprimiu em cada um de nós. Aí eu fiquei a pensar, nossa, como a gente poderia ilustrar esta questão? Puxa, eu em Cristo Jesus, né, reconheci que eu preciso dele na minha vida, me tornei nova criatura, novo homem, eu tenho agora certeza da salvação e pronto. Aí eu fiquei imaginando, poderia ser essa ilustração do tipo, né, eu comprei a passagem, a salvação, e o destino é vida eterna, eu tenho a passagem em Cristo Jesus, entro no trem, né, da salvação ou do ônibus, vejo o número da minha poltrona, minha poltrona é 10.624.000, essa é a minha poltrona, eu me assento ali, coloco o cinto e fico agora olhando pela janela, né, o caminhar da minha existência e esperando agora a volta de Cristo. É uma forma de pensar também, sim ou não? Né? Eu estava no mundo, aceitei Jesus Cristo, estou com o passe da salvação, agora entro, né, nesse ambiente chamado igreja, talvez, e pronto, aguardo agora. Né? Mas esse texto que nós acabamos de ler não é por essa direção. Né? Os talentos Deus derramou a toda a igreja, a cada um de nós. Né? Deus derramou talentos a cada um de nós. Né? E Deus nos dá habilidades, capacidades. Em Colossenses 4, 5 e no 6 nos fala assim: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveite bem as oportunidades, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. Deus derramou capacidades, habilidades, talentos, dons, conhecimento, destreza para cada um de nós. E entre nós, com certeza, tem pessoas que têm essa capacidade de argumentar, vamos dizer assim. Amém? A capacidade de ouvir. E esse texto nos fala assim que nós precisamos viver com essa sabedoria. Né? Você é um homem e uma mulher sábia, que tem aproveitado as oportunidades para exalar o bom perfume de Cristo? É um talento que Deus deu para você, habilidades. Né? Ontem estava num grupo, né? E lá foi comentado, né, de que entre nós existem pessoas que têm dificuldade de verbalizar o seu sentimento, mas ele tem outra capacidade. E diante de outra capacidade que tem, ele pode servir o reino de Deus. Amém? Mas nessa área específica, né, de verbalizar muitas vezes as ideias, ele tem a sua limitação. Mas Deus forjou outras habilidades nessa pessoa. E ele pode muito bem servir ao reino de Deus através dessa habilidade. E eu tenho percebido nessas reuniões dos encontros dos homens aqui, alguns não têm nenhuma habilidade com a enxada. Isso é fato. Posso ouvir um amém dos homens? Posso ouvir um amém dos homens? Amém. Mas coloca esse homem atrás de um computador. Nossa, ele vai fazer, nossa, uma coisa, né, tremenda, em que aquele irmão, né, que tem habilidade na parte, né, da elétrica, não vai ter, enfim. Mas essa é a beleza da dinâmica do corpo. Por isso, quando se fala em talentos, amada igreja,
é preciso ver aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Muitas vezes eu me posiciono como criança, né? Em vez de olhar aquilo que o papai e a mamãe deu de presente aqui, fica olhando dos irmãos e fica reclamando. Por que ali é cor-de-rosa? Por que ali tem 3 rodas? E esquece de ver aquilo que Deus, papai e mamãe deu aqui. Será que nós temos tido esse entendimento, essa consciência? Então, o texto nos desafia a primeira questão aqui. Deus é justo na partilha dos talentos. Versículo 15, a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua, o quê? Própria capacidade. Deus concedeu a cada um conforme a nossa capacidade. Você já percebeu e você tem exercido essa capacidade, esse talento que Deus deu para a sua vida? Capacidade não é algo que buscamos, mas Deus que concede, amém? É algo que imprime, concede a cada um de nós. Em Colossenses nos diz: todas as coisas, porém, são o quê? Realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui o quê? Individualmente a cada um como quer. E eu acho que eu compartilhei uma vez com os irmãos, né, vou ser repetitivo. Eu tive uma fase da minha vida que eu vivia um ministério de comparação. Eu me comparava muito com outros líderes espirituais, né? E essa terapeuta falou assim: Gessé, você percebe que você está vivendo o seu ministério não em função daquilo que Deus te imprimiu como identidade em você como Gessé, e você está gastando muito tempo em olhando o XY líder espiritual, e você está se frustrando, você está se decepcionando, porque você está se inspirando em pessoas e não naquilo que Deus te imprimiu em você. Nossa, isso foi um clique. Como foi libertador. Deus concedeu talentos conforme a capacidade, tá, de cada um de vocês. Tudo bem? Você pode até se inspirar. Eu me inspiro em alguns pregadores, amém? Dentro da sua profissão, você se inspira. Nossa, que legal, eu quero nesse aquele profissão. Mas você tem um jeito de ser Gessé, um jeito de ser Ricardo, Fernando. E diante desse jeito de ser, Deus colocou talentos e dons para você. Por isso da importância, né, de nos apossarmos dessa questão da paternidade em Cristo Jesus, dessa identidade como filho amados de Deus. E Deus que imprime então essa capacidade. Uma outra coisa que eu percebo nesse texto, que acho que é muito interessante também, quando se fala em talentos, Deus espera que tenhamos o quê? Prioridade diante os talentos, né? O texto então nos fala, né? Versículo 15, né? A um deu 5 talentos, a outro 2, 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Versículo 16, o que receberá 5 talentos, saiu o quê? Imediatamente. O que recebeu 5 talentos, ele saiu imediatamente. Com isso, queridos, eu queria dizer o quê?
nós vivemos essa luta, né, dessa questão, desse desafio do imediato, não do imediatismo, né, que nós vivemos no dia de hoje, né? Tudo tem que ser para ontem. Mas quando se fala em reino de Deus, sim, tem um quê de senso de urgência. Estão entendendo? E a luta que eu enfrento e cada um de nós enfrentamos é a procrastinação. Você, marido, né? A sua esposa já pediu no mês passado para arrumar o guarda-roupa. E você, homem, está fazendo o quê? Recebeu essa incumbência com urgência, ou você está procrastinando? Homens, entenderam sim ou não? Será que eu preciso pintar aqui? Eu vivi e eu posso ainda correr nesse risco de procrastinar as coisas. Como igreja, nós precisamos ter esse toque do Espírito Santo de Deus, do senso de urgência nas coisas, porque nós estamos tratando com vidas, e Deus tem derramado talento sobre esta igreja, e muitas vezes a gente se apega, deixando para segundo plano, terceiro, quarto plano. E esse homem então, esse servo que recebeu 5 talentos, mais do que, né, imediatamente foi trabalhar, foi multiplicar esses talentos. Queridos, isso é tão impregnado na nossa natureza decaída, como no sentido humano também. Quando nós praticamos o Adore Prático aqui, foi no ano de 2022, é isso? Né? Logo pós-pandemia. Pandemia foi 2020, 21. E no ano de 2022, né, mês de abril, fomos desafiados a fazer o Adore Prático aqui. Para muita gente, a começar por mim, isso era uma loucura. Nós tivemos uma reunião aqui, fizemos uma mini assembleia. Quantos estão abraçando essa ideia, né, de fazer um Adore Prático aqui? Nossa, o negócio foi tenso. Pós-pandemia ainda, né, janeiro, fevereiro, março, abril, depois de 4 meses pós-pandemia, vamos juntar o pessoal, o que é isso? Essa é loucura! E foi uma loucura, mas uma loucura de Deus, amém? Porque eu creio que nós entendemos, apesar, né, desse tempo tão dolorido e cruel que enfrentamos, que é a pandemia, mas nós entendemos que era o Kairos, é o tempo de Deus, de que Deus é um Deus sim, da urgência. E quando a igreja abraçou e nós colocamos em prática esse Adore Prático, nossa, eu vejo que é uma outra igreja, para a honra e glória de Jesus Cristo, amém? Não queremos idolatrar esse ministério, mas é uma ferramenta que Deus usou. Mas por quê? Porque a igreja entendeu da urgência que através desse Adore Prático a igreja poderia experimentar e provar o novo de Deus. Além dessa natureza, existe uma cultura, né? Dizem de que, né, e que quem conhece esse Pato Donald?
uma geração mais assim nova talvez não conheça, né? Dizem que esse país tinha essa figura do Pato Donald. E aí o pessoal perguntou, mas qual que é o símbolo do Brasil ou de uma determinada região aqui? Né? Aí o pessoal começou a procurar o símbolo. Né? E qual que foi a figura? Essa representa o Brasil ou praticamente um estado. Ele fala que é duro, pobre, folgado, preguiçoso, desempregado, mas livre e feliz. Jeitinho brasileiro. Então existe essa cultura enraizada, né, em nosso país, em nossa nação. A gente vai procrastinando, vamos deixando. E aqui nós estamos entendendo de que quando se fala em talentos, exige sim uma certa urgência. Daquilo que Deus colocou em nossas mãos, vamos sim executar e praticar. Estou falando do nosso amigo aqui, nosso não, né? Essa figura aí, do Zé. Esse é o símbolo. Enquanto em outros países nós temos no brasão uma borboleta, é isso? Não. Uma águia, um falcão. Né? Do Brasil, o papagaio. Papagaio. Um quê de lei do Gerson, né? Vamos levar vantagem em tudo, né? Nós temos, queira ou não queira, nós temos que admitir que a nossa cultura, ela é manchada por essa ideia, esse princípio. E quando a palavra de Deus nos fala que nós precisamos nos engajar no reino de Deus, mas a própria natureza e a própria cultura muitas vezes somatiza e a gente então vai procrastinando as coisas. Precisamos confessar e renunciar esse espírito, esse pecado, e sermos uma geração que com a urgência realiza a obra do Senhor. Amém? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto o quê? É dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando se fala em talentos, amada igreja, nós precisamos nos engajar. Amém? E por fim, o texto nos fala aqui, versículo 19: depois de muito tempo voltou o seu senhor daquele servo e ajustou contas com ele. Isto é, Deus que aplicará o seu juízo sobre cada um de nós. Queridos, esse juízo, essa justiça de Deus tem o seu lado belo. Amém? E a minha oração é que todos nós possamos ouvir isso do grande juiz, desse lado belo. Que lado belo é esse? Essas palavras aqui. Diante a fidelidade, Deus vai te elogiar. Amém? Mulheres, você foi elogiado por seu marido essa semana? Como é bom, né? Receber elogios. Então vamos buscar exercitar um pouco. Não, Deus é um Deus que elogia, mas muitas vezes parece tão distante, né? O que é elogio? Mas vamos ver na prática. Maridos, você recebeu elogio essa semana? Você foi elogiado? Não, pastor, eu fui cobrado. Mas o texto nos está falando de uma coisa muito de Deus mesmo. Deus é um Deus que vai prestar conta com cada um de nós. E Ele deseja ardentemente, dizer para cada um de nós: muito bom, servo bom e fiel. 10. Você foi fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no meu gozo.
Uau! A justiça e o juízo de Deus tem esse quê de olhar em nossos olhos, de cada um de nós, e receber esta palavra: filho bom, filha amada, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no meu gozo. Vamos começar a experimentar isso no nosso dia a dia, amém? Vamos essa semana, que tal, maridos, né? Esposas, vamos elogiar, amém? Para experimentar um pouco, né? Para resgatar um pouco essa mensagem no meio da semana, talvez. Mas está elogiando hoje por quê? Não, porque o pastor falou, lembra? Juízo final, elogio, uau! Mas o amor e a justiça do Senhor também, para os negligentes, cabe a condenação. E o versículo 30 nos fala: uma eternidade de trevas, choro e ranger de dentes. E o desafio que Deus quer nesta manhã é: o que temos feito com os talentos, com as habilidades, com o conhecimento que Deus tem dado a cada um de nós? Saiba que nós estaremos tendo esse momento de prestação de contas, que vai ser de elogio ou de condenação. Então fica o desafio: vamos viver, né, com esse senso de urgência, de excelência nas coisas do Senhor. Amém? Um senso de urgência, de excelência. E Deus tem ministrado ao meu coração nesse sentido, nessa dinâmica dos homens, por exemplo. Acabamos de pintar o playground lá, tem aquela estrutura de ferro, né? O responsável, né? Em todos os pilares ele tirou a areia para pintar aquilo que estava enterrado. Aí no final do quase segundo tempo, na prorrogação, eu me direciono a esse comandante: posso enterrar? Não, pastor, eu vou dar de segunda de mão ainda. Aí ele falou: excelência, se for para fazer, faça com um quê de urgência, faça com excelência. Você está fazendo isso não para homens, mas para mim. Amém? Você tem talentos? Com certeza, amém? Tem talentos. Deus derramou conforme a capacidade, conforme a nossa estrutura. O que nós temos feito? Tem marcado por senso de urgência? Podemos ficar de pé, e eu queria cantar novamente, né, essa canção Fui por Amor. Amém? Pense um pouco nas habilidades, capacidades, oportunidades que Deus tem dado a você. Algo que só você sabe fazer com excelência. Ou você pode desenvolver, né? Ou você pode enterrar. Que nessa manhã, se você tem tido essa postura, né, de enterrar esses talentos, que tal você confessar, né, essa sua atitude, né, de negligência? Que tal você resgatar um relacionamento verdadeiro com Jesus? Porque aquele que enterrou diz: o Senhor é muito severo. Olha só, você colhe onde não é plantado.
qual que é a sua relação com Deus? É um Deus severo? Claro, a Bíblia nos fala: considerai a severidade e a bondade de Deus. Deus não é um Deus que somente dá tapinha em nosso ego, nas nossas costas. Que nessa manhã você possa ser um homem e uma mulher, uma geração que possa verdadeiramente se engajar cada vez mais na expansão do reino de Deus. Tudo isso nós vamos fazer porque Ele me amou primeiro. Amém? Foi por amor. diante dessa obra de amor, de libertação, de cura, de capacitação, nesta manhã nos renovamos novamente o nosso compromisso diante os talentos que eu tenho derramado sobre a tua igreja nesta manhã. Oh Deus, que possamos ser uma geração de homens e mulheres que tem esse ardor, essa fé
de propósitos, de urgência, de sermos sinalizador do reino de Deus dentro do contexto e realidade que o Senhor tem nos inserido, Senhor, ó Pai. Ajuda-nos nesse grande desafio, Senhor, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que nos ama e derramou esta bênção dos talentos conforme a capacidade de cada um de nós, Senhor, ó Pai. Louvado seja o Senhor. O Senhor é um Deus justo, correto, Senhor, ó Pai. Oh Deus, e vai cobrar, oh Deus, é cada um de nós com uma palavra de elogio, de bênção, de desfrutarmos juntos da eternidade. Que todos nós possamos ter esta fé, essa esperança, essa crença. Por isso nós pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.